Uma turbulência violenta sacode o voo 421 da Garuda. De onde veio isso? Ponha o cinto. Sacudia tão violentamente que eu quase perdi o controle do avião. Os passageiros aterrorizados só querem que o pesadelo termine. Eu estava assustada, extremamente assustada. Em vez disso, o voo turbulento fica ainda pior. O motor 1 apagou. E o motor 2 também. Você está em circunstâncias muito extremas quando os dois motores apagam. O jato de 56 toneladas está caindo do céu. Perdoe os nossos pecados e nos dê força para salvar nossos passageiros. Eu senti que a morte estava realmente sobre nós. Estávamos prestes a enfrentar o nosso destino. E então oramos. Acidentes aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Pouso no Rio. Um Boeing 737 voa bem acima das ilhas da Indonésia. 16 de janeiro de 2002. A tripulação do voo 421 da Garuda está a meio caminho de um curto voo doméstico. Estávamos a 28 mil pés. Estávamos a caminho do aeroporto Adi Sucipto, que fica em Yogyakarta. O comandante Abdul Razak é um piloto sênior na Companhia Aérea Nacional da Indonésia. Como está o tempo em Yogyakarta? O seu copiloto é Harry Gunawan. Deve estar bom, mas pode haver um pouco de chuva. Eu tinha voado várias vezes com o Harry Gunawan. Por isso não havia nada de novo. Nós nos conhecíamos muito bem. Hoje, a tripulação é responsável por 54 passageiros. Obrigado. Senhora, aceita uma bebida? Sim, vou tomar chá, por favor. Turro Wasono é comissário de bordo da Garuda há 16 anos. Tudo estava normal. Nós oferecemos comida e bebida para os passageiros. Verificamos a cabine e conversamos. Estava tudo muito tranquilo. Obrigada. Suti Suharjanti é uma autoridade sênior do governo a caminho de uma reunião importante. Por causa do meu trabalho, eu voo desde os anos 70 com muita constância. Eu realmente sou uma pessoa que adoro voar. O voo é uma viagem de 60 minutos de Mataram, na ilha resort de Lombok, até Yogyakarta, na ilha de Java. Janeiro é a época das chuvas, quando o tempo é instável. Vamos evitar essa célula. Digamos para 300. Controle? Aqui é a Garuda 421. Pedindo direção 300 para evitar mau tempo à frente. Garuda 421, confirmando, direção 330. Vá direto para Bravo Alpha NDB depois de contornar a célula. O controle de tráfego aéreo autoriza uma ligeira correção de curso para o avião contornar algumas nuvens que se aproximam. O tempo estava como em qualquer outra tarde. Não havia turbulência. De dentro da aeronave dava para ver que estava claro lá fora. Estava bem normal. Mas logo mais grandes nuvens de tempestade aparecem em seu caminho. O que você acha? Eu podia ver o verde, amarelo e vermelho no radar. E eu sabia que a rota mais segura seria irmos na direção do verde. Vamos contornar um pouco para a esquerda, nesse espaço verde. Vamos ficar bem. O tempo à frente pode resultar em um voo turbulento. Prepare-se para uma turbulência. Espero que não seja muita coisa. Sim, comandante. Como precaução, os passageiros são aconselhados a afivelar os cintos de segurança. Eu realmente não estranhei isso porque muitas vezes já me pediram para eu afivelar o cinto e não aconteceu nada comigo. E para mim foi muito normal que me pedissem para afivelar o cinto. Cinto de segurança? Poderia, por favor, afivelar seu cinto? Garuda 421, solicito permissão para descer ao nível de voo 190. Garuda 421, você está liberado para 190.
O voo da Garuda está pronto agora para começar a sua aproximação. Então os controladores os liberam para descer. Contudo, momentos depois, o tempo repentinamente fica muito pior. De onde veio isso? Estamos no meio agora. Ponha o cinto. Eu tinha conduzido o avião para o verde. Mas assim que nós entramos na nuvem, tudo ficou completamente vermelho. Era uma supercélula enorme. Ela abarcava uma região enorme da área em que os pilotos foram obrigados a navegar. Fiquei extremamente surpreso. Nós já tínhamos entrado na nuvem, então não tinha outro jeito. Gostando ou não, nós teríamos de passar pela tempestade. A turbulência repentina é muito pior do que qualquer um na cabine estivesse esperando. Foi quando começamos a sentir o avião sacudindo violentamente e algumas pessoas começaram a gritar e foi um desespero total. Ficou impossível andar por causa da turbulência. As bandejas estavam voando dentro do avião. Eu fiquei com medo que elas caíssem em cima dos passageiros, que machucassem alguém. Sacudia tão violentamente que naquela hora eu quase perdi o controle do avião inteiro. Os motores! O comandante percebe um sério problema. Sim, senhor. 1 e 2 estão falhando. Eles estão subitamente perdendo potência nos motores. Aumentar a potência! Nada. Fique de olho neles. Sim, senhor. Momentos depois, a crise fica ainda pior. O motor 1 apagou. Confirmado. E o motor 2 também. Ambos os motores apagaram. O processo de combustão se extinguiu. Você está em circunstâncias muito extremas quando 2 motores apagam. O avião agora não tem empuxo. No interior, perderam a eletricidade primária. Todos os sistemas funcionam apenas com energia secundária. De repente, as luzes de emergência se acenderam. Eu fiquei chocado ao ver aquilo. O comandante Rozak luta para manter o avião firme, enquanto a altitude começa a cair. Eu imediatamente iniciei a checklist de emergência. Procedimento de religar os motores. Interruptores de partida para voo. Interruptores de partida para voo. Manetes em posição de marcha. Manetes em posição de marcha. Você segura ambos os manetes de partida para o motor número 1 e o número 2 e os coloca de volta na posição de marcha. E então você espera para ter certeza se os motores ligam. Tempo. 30 segundos. O procedimento de reinício exige paciência. Nós cronometramos 30 segundos no total, como diz o protocolo, e esperamos o reinício. Por favor, Senhor. Eu só peço para ver a minha família de novo. Por favor, Senhor, ajude-nos. Eu pensei que provavelmente não veria meu marido ou meus filhos novamente. Eu estava orando para que o Senhor me ajudasse, porque eu não estava pronta para morrer. Os motores já deveriam ter reiniciado, O reinício falhou. mas ambos ainda estão apagados. Tente de novo. Ok, vamos. Manetes em posição de marcha. Manetes em posição de marcha. O avião agora está caindo 1000 pés a cada 15 segundos. Essa é uma emergência extrema. Tempo. 30 segundos. Na verdade, você tem pouquíssimas opções e precisa agir imediatamente. Nada. Pela segunda vez, os pilotos da Garuda tentam e não conseguem reiniciar seus motores apagados. Agora, a poucos minutos de bater no chão, eles estão ficando sem opções. Depois que os motores não reiniciaram,
Na segunda vez, eu sabia que nós ainda tínhamos nossa unidade auxiliar de energia, ou APU. O APU é um gerador movido a combustível de jato que fornece energia elétrica para a aeronave. A unidade auxiliar pode ser sua única esperança. Iniciar o APU! Iniciar o APU! Mas quando eles tentam iniciá-la, perdemos toda a potência! ocorre uma catástrofe. Quando ele tentou ligar o gerador de reserva, tudo apagou. Ok, vamos tentar entender. A eletricidade sumiu. Nós perdemos todos os instrumentos de voo do avião. Tudo ficou completamente escuro. Eu não tinha nenhuma ferramenta para pilotar o avião. Os controladores ficam surpresos ao ver o voo 421 desaparecer do radar. Garuda 421, pode me ouvir? 421, informe a sua posição. Mayday, Mayday, Mayday! Garuda 421, Mayday! Nós já tínhamos tentado de tudo que havia no manual. Então meu copiloto agarrou um microfone e começou a gritar. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday! Garuda 421, Mayday! Mas os controladores não conseguem ouvir o chamado desesperado. Garuda 421, pode me ouvir? Por favor, informe sua posição. Mayday, Mayday, Mayday! Garuda 421! Eles perderam todo o contato com o avião. Eu ouvi Mayday, Mayday. E então os ouvi dizer, sem energia. Os pilotos diziam sem energia. Foi neste momento, então, que eu percebi que os motores não estavam funcionando. Não estavam funcionando. Estava tudo completamente desligado. Sem energia, sem rádio. O que temos? Só instrumentos de emergência. Eles teriam o giro horizontal ou o horizonte artificial, o indicador de velocidade do ar e também uma bússola magnética. Agora estamos nas mãos de Deus. Os pilotos suplicam por ajuda. Perdoe os nossos pecados e nos dê força para salvar nossos passageiros. Eu realmente senti que nós iríamos morrer. Estávamos prestes a enfrentar o nosso destino. E assim oramos. Eu estava assustada, extremamente assustada. Eu disse algumas orações, eu pedi ao Senhor para nos ajudar. Eu fiz os meus últimos ritos e pedidos e implorei o perdão do Senhor. Continuei orando e orando. Era só o que eu podia fazer. O jato de 56 toneladas sem energia está caindo rapidamente. Mas os pilotos não estão desistindo. Vamos tentar encontrar um aeroporto. O avião estaria planando, estaria perdendo altitude, mas o avião continua a voar, os motores funcionando ou não. Confirme a velocidade ideal para manobrar. Sim, senhor. Não dava para enxergar os instrumentos de emergência. Eles eram muito pequenos. Então eu tive que depender do meu copiloto. Diminua a velocidade aerodinâmica. 212 nós. 212. Velocidade atual, por favor. 235. Precisa perder velocidade. Seria um grande desafio tentar pousar um 737 sem nenhuma energia e sem qualquer tipo de assistência. A cerca de 8.000 pés, o voo 421 da Garuda finalmente escapa da tempestade. Ok. Vamos descobrir onde estamos. Mas a tarefa do comandante ainda parece impossível. Pousar um avião sem motores e sem orientação eletrônica. Eu nem sabia onde estávamos. Porque meus instrumentos estavam apagados. Estamos perto do Rio Solo. Onde está o aeroporto? Rápido. Nós passamos, senhor. O aeroporto mais próximo está agora atrás deles. E eles estão voando baixo demais para dar a volta. Eles perderam sua última chance de um pouso controlado. Temos que pousar em algum lugar. Vamos ver o que temos. O avião pesa 56 toneladas. Você pode imaginar a velocidade
com que nós descíamos. Tínhamos que decidir, em poucos segundos, onde poderíamos pousar o avião. Caindo cada vez mais, a tripulação do Garuda 421 luta para encontrar um lugar para pousar. O campo de arroz, senhor. Negativo, muito arriscado. Pousar no arrozal poderia fazer o avião rolar. E também poderia fazer o avião quebrar em vários pedaços, com certeza. Com seu avião caindo rapidamente e nenhuma outra opção à vista, o comandante Rozak decide fazer algo que poucos pilotos já tentaram. Ok. O rio, então. É nossa melhor chance. Sim, senhor. Me diga o que fazer. Sem trem de pouso, sem flaps. Olho na velocidade. O rio Solo é estreito e cheio de curvas. Pousar um 737 nele não será fácil. Mas eu acreditava que o avião sofreria menos impacto e que nós teríamos uma chance melhor de sobreviver. Mas há outro obstáculo. Ponte! Podemos ir sob ela, senhor? Não. Eu queria passar por debaixo da ponte, mas deu para ver que havia pilares de concreto embaixo dela. 3.000 pés! O comandante Rozak toma uma decisão numa fração de segundo. Vamos dar a volta e descer ali. Vire comigo! Virando! Fazer a volta poderia dar a eles uma faixa mais longa de rio para pousar. Mas eles estão ficando sem tempo. Para fazer curvas, a aeronave depende de seu sistema hidráulico. E a hidráulica precisa da energia dos motores. É necessária uma grande quantidade de força sem a hidráulica. Seria o equivalente a tentar dirigir seu carro sem a assistência da direção hidráulica. Um ângulo de inclinação, senhor! Olhe! Estou vendo, estou vendo! Continue virando ou não chegaremos ao rio! Vire tudo! O meu copiloto gritou, porque ele sentiu que a curva que fazíamos era muito fechada. Mas eu disse a ele, nós não temos escolha, porque se nós não fizermos isso, não conseguiremos chegar ao rio. Pela primeira vez, eu vi um rio. Uma ponte e campos de arroz, mas eu estava confusa. Não havia pista. Velocidade! 170, senhor! Está boa. Enquanto se alinham com o rio, o copiloto Gunawan percebe outro problema. Tem outra ponte! Altitude! 250! A ponte não tem mais de 80 pés. Tudo bem. Acontece que eu tive que pousar o avião entre duas pontes. 150! Avise a tripulação. Pouso de emergência. Pouso de emergência! Pouso de emergência! Pouso de emergência! Todo mundo, pouso de emergência! Ok. Aqui vamos nós. 50! 40! Ajude-nos, senhor! 30! Segure-se! Desde o início, eu tinha deixado tudo para Deus. Eu não tinha mais medo. Eu tinha esperanças de que eu pudesse sobreviver a isso e que os passageiros também seriam salvos. O voo 421 bate na água a quase 320 km por hora. Você está bem? Estou vivo. O avião foi seriamente danificado. Quando o avião finalmente parou, depois do pouso de emergência, eu fiquei muito aliviado e agradecido. Eu me perguntava se aquilo sob meus pés era sangue. Mas eu vi. Eu vi que era apenas água e então eu disse, graças ao Senhor eu sobrevivi.
Eu comecei o processo de evacuação e ajudei os passageiros que estavam perto de mim, na parte da frente do avião. Obrigado, Deus. Vamos ver os passageiros. A partir da saída de emergência, os passageiros podem caminhar com segurança até a margem. Eu fui checar como estavam os passageiros e eu fui a última pessoa a deixar o avião. Dos 60 passageiros e tripulantes a bordo, todos, exceto um, saem vivos. Estou surpreso que houve só uma fatalidade. É puro milagre que mais pessoas não tenham morrido nesse acidente. Apesar do pouso habilidoso, a visão de um 737 caído em um rio indonésio é perturbadora. Enquanto equipes removem os destroços do rio Solo, a nação procura respostas. Como poderia um avião de última geração simplesmente desligar em pleno voo? A tarefa de descobrir o que derrubou o voo 421 da Garuda recai sobre uma equipe de investigadores indonésios. A sua prioridade é recuperar as caixas pretas do avião. Elas vão revelar todas as informações de que precisamos. Todo o comportamento do motor. Todas as comunicações dos pilotos. Então, nós realmente precisamos das caixas pretas. Enquanto esperam pelos gravadores de voo, os investigadores se encontram com o comandante Rozak. Obrigado por vir, comandante. Eles querem saber mais sobre o piloto por trás desse pouso. Ele tem 14 mil horas de voo. Mas chegar aqui não foi fácil. Crescendo na pobreza, ele vendeu legumes nas ruas de Jakarta. A sua família não tinha como pagar a escola. A minha única chance para poder estudar era ganhar uma bolsa de estudos. Havia milhares de pessoas que se candidataram à Escola Nacional de Voo. E eu tive sorte de ser um dos 56 alunos que se formaram no meu ano. O comandante Rozak rapidamente conseguiu várias promoções na Garuda. Fiquei muito feliz por entrar na maior companhia aérea da Indonésia. Foi um sonho realizado. Então, pode me dizer exatamente o que aconteceu? Eu nunca tive motores apagando comigo antes. Pensava que esses motores podiam suportar qualquer coisa. Minha primeira grande pergunta era o que fez com que os motores apagassem? Por que não conseguiu religá-los? Nós tentamos. Talvez tenha sido um defeito. Não fez sentido. O avião da Boeing era equipado com 2 motores CFM56, um dos mais avançados projetos de turborreator do mundo. O turborreator puxa o ar com uma grande hélice na entrada. Uma série de pás então comprime o ar antes dele ser misturado com combustível e queimar na câmara de combustão. A combustão gira as turbinas que expulsam os gases quentes do escapamento pela saída traseira em alta velocidade. Há provavelmente de 4 a 6 mil turbinas CFM56 em uso no momento. É um motor muito confiável e tem um histórico muito bom. Vamos dar uma olhada no manual de ocorrências. Mas como os investigadores descobrem, até mesmo o melhor dos motores não é infalível. Estou lembrado que já houve alguns casos que ocorreram com aeronaves semelhantes, ou seja, em que o motor simplesmente apagou. Em 1988, o voo 110 da TACA foi pego em uma tempestade violenta em um voo de Belize para Nova Orleans. Ambos os motores no 737 novo em folha apagaram. O piloto conseguiu fazer um pouso de emergência em um aterro coberto de grama.
Os investigadores descobrem que, em resposta ao quase desastre com o voo da TACA, o fabricante redesenhou o motor. Um novo projeto mudou a forma do spinner e aumentou a distância entre a hélice e o splitter, para desviar melhor a umidade do centro do motor. Descobriram que a forma da abóbada funcionava melhor para o gelo e para o granizo. Então por que este motor redesenhado agora falhou? Viu? Isso não faz sentido algum. Eu fiquei surpreso pelo fato de haver uma falha dupla em um motor que foi modificado para precipitações. Os engenheiros realizam uma série de testes nos dois motores. Eles estão procurando por qualquer defeito que possa explicar a falha em pleno voo. Eles não encontram nada. Não há falhas mecânicas de qualquer espécie. Tudo parece estar bem. A minha opinião era que o motor, incluindo a modificação, estava funcionando como projetado. Então, a minha pergunta era, o que causou o apagamento dos motores? No local do acidente, uma nova descoberta traz a esperança de encontrar algumas respostas. Os mergulhadores recuperaram o gravador de dados de voo da aeronave. Vamos dar uma olhada nisso. Os investigadores se concentram nos números do desempenho do motor. Ei, veja o fluxo de combustível, bem aqui. Os dados mostram que quando o avião entrou na tempestade, o consumo de combustível disparou. Mas apesar do maior fluxo de combustível, a velocidade dos motores permaneceu constante. Contudo, a rotação dos motores permanece a mesma e não aumenta. Isso diz aos investigadores que os motores estavam trabalhando duro, lutando contra a chuva pesada. O fluxo de combustível aumentaria por causa da água na admissão, porque aumentou a densidade do ar. Então, de repente, os motores morreram. O que mudou? Os motores do avião foram projetados especificamente para lidar com grandes volumes de água. Os investigadores não veem nada nos dados para explicar por que eles de repente apagaram. O que deu errado ainda é um mistério. Mas justo quando uma pista não rende, outra aparece. Pesquisadores puxam o gravador de voz da cabine da lama do rio Solo. Então, vamos ouvir o que estava acontecendo dentro da cabine. Está conectado? Continue. Vamos evitar aquela célula. Vamos para... No início da gravação, a qualidade de áudio é boa. Controle Garuda 421, solicitando direção 300. Sim, senhor. Número 2 também. Oh, abaixa um pouco. Apagou. Mas logo o ruído da tempestade torna quase impossível decifrar os sons na cabine. Você pode isolar as vozes? Os investigadores não conseguem mais entender o que os pilotos estão dizendo. Eles não conseguiram filtrar o ruído externo para ouvir a conversa dos pilotos, porque era muito alto. Era muito, muito alto. Quando nós ouvimos o CVR, é realmente difícil de entender. Pare. Rebobine. Tenta de novo. E então, nos últimos segundos da gravação, um alerta pode ser ouvido. Está dizendo terreno. É um aviso de proximidade do solo. Os investigadores se depararam com uma pista importantíssima. Terreno? Não é terreno. Não pode ser. A 18.000 pés, o computador de bordo detectou algo sólido abaixo do avião. Algo tão sólido quanto o terreno. Quando ouvi terreno, fiquei surpreso. Primeiro, não havia terreno na área. Não há quantidade alguma de chuva no mundo que pode desencadear essa advertência. O que estava acontecendo? Os investigadores indonésios esforçam-se para compreender por que um aviso de terreno soou a bordo do voo Garuda 421, quando a aeronave ainda estava a 18.000 pés.
Entre os destroços, o cone do nariz do avião, ou radome, fornece uma pista essencial. Venha ver isso. Estava muito detonado. Parecia que alguém tinha saído com um martelo de bola e descontou sua frustração no radome da aeronave. Olha só isso. Mas eu mesmo nunca tinha visto isso antes. Isso só pode ser uma coisa. Granizo. Agora está claro que a tempestade violenta que a tripulação encontrou continha granizo o bastante para danificar o nariz e para disparar o aviso de proximidade do solo. Estimou-se que o granizo era do tamanho de bolas de tênis, e isso é enorme e prejudicial para a aeronave. Parte das modificações recentes do motor tinha a ver especificamente com granizo. O motor é projetado para lidar com 10 gramas por metro cúbico, uma quantidade muito grande de precipitação. Os investigadores se perguntam, a tempestade teria lançado mais chuva e granizo do que isso nos motores do voo 421? Eles isolam o som da chuva e do granizo que batem na cabine do Garuda no momento em que os motores apagaram e o comparam com gravações da cabine de outros voos atingidos por tempestades severas. Nenhum desses números está correspondendo. A comparação mostra que o voo da Garuda voou na precipitação mais pesada do que qualquer tempestade que se tem registro. A intensidade da tempestade, juntamente com os dados de desempenho dos motores, diz aos investigadores quanta chuva e granizo o 737 provavelmente encontrou. Isso é loucura. E com base em nossos testes, concluímos que a quantidade de gelo era superior a 18 gramas por metro cúbico. Esses motores foram submetidos a algo muito além dos critérios testados pelo fabricante. Foi quase o dobro da quantidade de precipitação, água e granizo admitido pelo motor. Os investigadores compilaram dados convincentes sobre o que causou o apagamento dos dois motores. Mas para ter certeza absoluta, eles querem colocar as suas análises à prova. Ligar os motores. Ok, vamos adicionar um pouco de água e gelo. A NTSC queria determinar a quantidade de água que realmente foi admitida e se o motor continuaria a funcionar. Então eles foram e pulverizaram a entrada do motor com quantidade recomendada pelo fabricante. E o motor funcionou perfeitamente. Estou aumentando agora. Pegaram o motor e aumentaram o fluxo de água na entrada do motor para a quantidade que tinham recebido durante o voo. Acho que temos nossas respostas do porquê os motores apagaram. O teste do motor não deixa dúvidas. Esse foi um grande momento para eles, porque adicionar o gelo à água fez com que o motor finalmente parasse. Uma tempestade violenta, combinando chuva pesada e granizo gigante, apagou ambos os motores do voo 421. Mas a investigação não acabou. Ainda há outro mistério a resolver. Por que o avião da Garuda voou em uma tempestade tão severa? Por que os sistemas de navegação avançados do 737... Vamos evitar essa célula. ...não bastaram para ajudar a tripulação a evitar um mau tempo? Os investigadores analisam os dados meteorológicos de satélite do dia do acidente. Me deixa dar uma olhada nesse mapa de radar novamente. Ok. Então, a sua rota o levou direto para a pior parte da tempestade. Por que o comandante Rosaki escolheu uma rota tão perigosa? O radar meteorológico do avião deveria tê-los ajudado a encontrar uma maneira de contornar a tempestade. Por que você entraria nessa tempestade? Por que não desviou? Vamos seguir um pouco para a esquerda, nesse espaço verde. Acho que tudo bem. Os pilotos tinham a impressão de que havia uma abertura que atravessava toda a célula. O radar ficou verde. Deveríamos estar a salvo. Por que seu radar indicaria uma passagem segura? Eu não sei. Mas de repente tudo mudou. Parece que o radar não captou o perigo à frente. De onde isso veio?
O corredor que queriam descer fechou sobre eles e não era a boa rota de voo que eles estavam esperando. Os investigadores precisam saber o motivo. Põe o cinto. Então aqui Eles consultam um especialista em radar é onde eles entraram na tempestade. e descobrem que os pilotos podem enfrentar os perigos de algo chamado sombreamento de radar. O sombreamento de radar é a incapacidade do radar de identificar outro evento climático que pode estar à sua frente e que você está tentando evitar. Sombra de radar. As sombras de radar ocorrem quando a precipitação é tão severa que ondas de rádio não conseguem penetrar os céus mais adiante. E uma sombra aparece na tela do piloto na forma de um vão escuro. Então ele faria você pensar que estava voando por um tempo bom e na realidade você estava entrando em outra tempestade severa. A perigosa rota de voo do avião da Garuda finalmente faz sentido. Então o que você está dizendo é que eles buscaram refúgio na sombra do radar. A tripulação não percebeu que estava voando direto para uma tempestade severa o bastante para apagar os seus motores. Mas ainda há uma pergunta sem resposta. A chuva de granizo apagou os motores. Iniciar a PU. Mas o que apagou a fonte auxiliar de energia do 737? Perdemos toda a energia. O avião perdeu o seu suprimento elétrico, o que significa que não restava energia alguma a bordo. Estávamos muito preocupados e precisávamos descobrir por que isso aconteceu. Os investigadores sabem que, de alguma maneira, o voo 421 da Garuda perdeu toda a energia elétrica. Se eles não tivessem perdido a energia, poderiam ter reiniciado os motores uma vez que estavam fora da tempestade. O que aconteceu? Mas eles ainda não entendem como isso aconteceu. Obrigado por ter vindo, comandante. Os investigadores esperam que o comandante Rozak possa se lembrar de algum detalhe específico. Eu só tenho mais algumas perguntas. Agora, conte-nos exatamente o que aconteceu depois que os motores apagaram. Assim que os motores apagaram, seguimos o procedimento para religá-los. Interruptores de partida para voo. Interruptores de partida para voo. Manetes em posição de marcha. Manetes em posição de marcha. Seguiram o procedimento perfeitamente. O religamento falhou. Quando os motores não religaram, eles tentaram usar a unidade auxiliar de energia para restaurar a eletricidade em todo o avião. Diga, o que aconteceu? Um desastre. Iniciar o APU. Iniciar o APU. Perdemos toda a energia. Infelizmente, depois de 2 tentativas de reiniciar os motores e tentar iniciar a APU, isso esgotou a bateria. Baterias de aviões pesados quase nunca descarregam totalmente em pleno voo. Então, por que esta descarregou? O comandante não tem a resposta, mas ele fornece uma pista muito importante. Existe mais alguma coisa que possa se lembrar? A tensão da bateria era baixa. 22 volts. Mesmo antes de iniciarmos a sequência de reinício. Parecia estranho, mas não tivemos tempo para pensar nisso. Quando eu estava entrevistando o comandante, ele mencionou que a capacidade da bateria era de apenas 22 volts quando ele tentou religar os motores. Foi exatamente isso que ele me disse. 22 está dentro do limite, mas é o valor mais baixo. Então é considerada fraca. Uma bateria totalmente carregada em um 737 tem 24 volts. Você tem certeza que era só 22 e não 24? 22 volts. Eu me lembro. 2 volts a mais poderiam ter feito a diferença para reiniciar os motores ou ligar o APU. Quatro semanas depois do acidente, os pesquisadores recuperam aquela que poderia ser a última peça do enigma investigativo do Rio Solo. A bateria do voo 421. Uma de suas 20 células mostra sinais de danos de antes do acidente. Evidências que parecem consistentes com as observações do comandante. Descobrimos que essa célula era uma das mais danificadas. E reduziu significativamente a capacidade da bateria. Mas o quão significativo foi o dano?
A bateria estava fraca demais para reiniciar um motor apagado? Os pesquisadores fazem um teste para descobrir. Vamos começar. Água e gelo até 18 gramas por metro cúbico. Eles reproduzem as condições de voo e seguem o procedimento exato que os pilotos usaram ao tentar reiniciar seus motores. Ok, inicie o procedimento do mecanismo de reinício. Interruptores de partida para voo. Interruptores de partida para voo. Manetes em posição de marcha. Manetes em posição de marcha. Manetes no ponto morto. Manetes em ponto morto. Tempo, 30 segundos. E 28, 29, 30. Certo. Falha na primeira tentativa. Bateria para 20 volts. Mantenha a precipitação e vamos ver o que acontece com a bateria em uma segunda tentativa, certo? Vamos começar a cronometrar mais uma vez e lá vamos nós. Tente de novo. Interruptores de partida para voo. Interruptores de partida para voo. Manetes em ponto morto. Manetes em ponto morto. Tempo, 30 segundos. E 28, 29, 30. A bateria caiu para 12 volts, tornando-se praticamente inútil. E agora tente iniciar o APU. Ligar o APU. Ligar o APU. Perdemos toda a energia. Eles não tiveram chance alguma. O procedimento de reinício drenou completamente a bateria defeituosa. Ela não foi capaz de suportar o reinício dos motores em condições de emergência. Finalmente, os investigadores compreendem todos os fatores que contribuíram para derrubar o voo 421 do céu. Vamos virar um pouco para a esquerda, nesse espaço verde. Vamos ficar bem. Um efeito de sombra no radar leva a tripulação a confundir a pior tempestade com um caminho livre. O granizo atinge o avião com tanta força que os motores se apagam. Procedimento de religar os motores. Interruptores de partida para voo. Interruptores de partida para voo. Esforços para reiniciar os motores drenam energia valiosa de uma bateria já danificada. Sem energia, com seu avião caindo rápido e longe de qualquer aeroporto, foi apenas a incrível habilidade do comandante Rozak que impediu um desastre total. Em seu relatório oficial, os investigadores recomendam o melhor treinamento de radar para tripulações de voo para ajudá-los a navegar em condições meteorológicas extremas. Eles também pedem novos procedimentos para voar em chuva pesada e granizo com o motor CFM-56, com o aumento da aceleração ao entrar em uma tempestade. Em reconhecimento ao seu heroísmo, o comandante Abdul Rozak e o copiloto Harry Gunawan recebem os parabéns do presidente indonésio. Essa é a maior honra que eu poderei ter em minha vida. Além do reconhecimento público, a tripulação recebeu eterna gratidão. Ele salvou muitas vidas que estavam a bordo daquele avião naquele dia. Por isso, eu saúdo o comandante Rozak. Todos nós sentimos que os 2 pilotos foram escolhidos pelo senhor para nos pousar em segurança no rio. Eles realmente foram os nossos heróis.